Olá! Hoje a gente vai explorar um princípio que, segundo o material que estamos analisando, é a base para todas as relações humanas: honrar pai e mãe. Beleza, então como a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos dar uma olhada no problema que esse princípio tenta resolver. Depois, a gente vai fundo no que honra quer dizer de verdade, porque isso é tão importante, como colocar em prática no dia a dia e, para fechar, qual é a promessa que vem junto com tudo isso. Então, para começar, a fonte que a gente está usando aponta para um problema bem espalhado hoje em dia, que ela chama de cultura do desrespeito. E onde que essa quebra de respeito começa? Bom, de acordo com o material, ao primeiro lugar, o mais básico de todos é dentro de casa, na própria família. E não para por aí, né? Do ambiente familiar, isso acaba se espalhando para as escolas, afetando a relação entre alunos e professores. E claro, a gente vê isso escancarado no debate público, né? Seja nas redes sociais, seja na política, tá por toda parte. Tá, mas qual é a origem disso tudo? A fonte sugere que a raiz desse problemão todo pode ser encontrada em um único relacionamento, um bem específico. Certo, então se esse é o problema, qual seria a solução? Para entender o que honra realmente significa nesse contexto todo, a análise recorre a uma definição do teólogo João Calvino. E o Calvino, olha que interessante, ele divide esse conceito em três partes, três pilares fundamentais: reverência, obediência e gratidão. Primeiro, a reverência. A ideia aqui é respeitar a posição, o papel de pai e mãe. Não é porque eles são perfeitos, ninguém é, mas porque a própria posição merece ser honrada. Isso não impede uma crítica, desde que seja respeitosa. Depois vem a obediência. E aqui, a obediência dentro de casa é vista como, sabe, um tipo de treinamento. É como se fosse um preparo para a gente aprender a cooperar e ser responsável na sociedade como um todo. E por último, a gratidão, que é basicamente o exercício de reconhecer e valorizar todo o esforço e sacrifício que os pais fazem. É uma prática que, segundo a fonte, nos ensina a ser gratos por todas as pessoas que contribuem para a nossa vida. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Por que esse relacionamento, especificamente com os pais, é visto como a base de tudo? Bom, de acordo com o texto, a principal razão não é nem sobre os pais merecerem ou não. A motivação maior é que seria um mandamento divino, ou seja, é uma forma de honrar a Deus respeitando as figuras de autoridade que Ele colocou em nossa vida. E tem mais. O lar é apresentado aqui como se fosse uma mini-sociedade, sabe? Os hábitos que a gente aprende ali, sejam de respeito ou de desrespeito, são os mesmos que a gente vai levar para todos os outros relacionamentos fora de casa. Beleza, mas como que isso funciona na prática, no dia a dia? Sair da teoria e ir para a ação. A fonte aponta para três atitudes bem concretas. A primeira é a prontidão, que é fazer as tarefas de casa rápido e sem ficar reclamando. A segunda é o perdão, ter a consciência de que todo mundo na família erra e que é preciso tanto pedir quanto dar o perdão. E a terceira é a gratidão, ou seja, agradecer de verdade pelos esforços dos pais em vez de só ficar fazendo cobranças. Mas atenção, é muito importante entender que a fonte deixa claro que existem limites. Honrar não é o mesmo que uma submissão cega. Não significa obedecer ordens que vão contra princípios maiores, nem aceitar abuso de autoridade, especialmente na vida adulta. E para fechar, chegamos num ponto bem particular desse mandamento. Ele é o único que vem com uma promessa bem específica, a de uma vida longa. Mas o que será que isso quer dizer na prática? A promessa é bem direta. Olha só, o texto diz que honrar pai e mãe leva a uma vida longa na Terra. Pois é, mas aí surge aquela pergunta que todo mundo pensa, né? E as pessoas boas, que foram bons filhos e mesmo assim morreram jovens? Como fica? A interpretação que a fonte traz é que essa promessa fala mais sobre a qualidade da vida do que sobre a quantidade de anos. A ideia é que uma vida bem vivida, com propósito e integridade, por mais curta que seja, já é uma vida plena. É sobre plenitude, e não só duração. No fim das contas, a conclusão do material é que honrar os pais dessa maneira não é algo que se consegue só com o esforço humano, com força de vontade. Seria necessária uma mudança interna, uma transformação que viria através da graça divina. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o lar é mesmo a nossa primeira sociedade, de que forma a nossa atitude de honra, ou a falta dela, está ajudando a construir o mundo em que a gente vive hoje?